Bom dia, peço licença para já ir entrando nas casas. Hoje, eu acredito você que for entrando, você está sendo escolhido para junto vivenciarmos esses momentos maravilhosos da campanha de oração, onde estaremos todos os dias meditando o livro de Gênesis, capítulo por capítulo. Então, se sinta abençoado, se sinta amado e querido pelo Senhor Jesus. Já peço a você, não vou estar aguardando, né? O pessoal está chegando, mas à medida que vocês for entrando, assistindo essa live, peguem, tome a Bíblia, né? Vai lá, tira ela, abre essa Bíblia, vamos começar a manusear juntos para você ir tendo intimidade com a sua Bíblia, a palavra de Deus, né? E hoje a gente sempre costuma dizer que a palavra de Deus é a boca de Deus falando para nós. Então muitas vezes a gente deixa de escutar um conselho do Pai para talvez se orientar com pessoas que vivem mais para este mundo, né? E está bem longe, assim, às vezes até da realidade. Então, tomemos a palavra, vamos nos orientar e quando vocês precisar de alguém, procura alguém da igreja, alguém que congregue, seja, né, não vou colocar citar nome de denominações de igreja, mas alguém que você tenha confiança, que tenha conhecimento, né, da verdade, para que você possa tomar aí a melhor decisão, o certo, para não prejudicar a vida de ninguém, né, e você obter sucesso na presença de Deus. Então, se sinta abençoado. Eu já quero dar início. Hoje nós vamos estar vendo Gênesis 7, tá? Já deixei no livro aberto e já vamos iniciando, traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz, tá? Se você sentir no seu coração que alguém precisa ouvir essa palavra, você envie depois para essa pessoa, porque você vai estar ajudando a evangelizar, né? Sendo essa boca de Deus, essa porta-voz, por mais que você vai só fazer o envio, você é o instrumento escolhido de Deus para salvar almas. Então, nosso intuito aqui é também o nosso resgate, a nossa salvação, mas trazer para perto de Deus muitas almas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo para ele conduzir esse momento. Vamos consagrar nosso dia na presença dele. Ele que é o nosso intercessor, advogado, que está diante do nosso Deus, que ele interceda por todos nós, que ele interceda por você que está ouvindo essa live, você que vai estar entrando mais tarde, você que está aí já nos seus alfazeres, na correria do dia a dia, já começou, né? Com as preocupações, quero colocar todas essas preocupações também na presença do Espírito Santo, para que você possa exercer um bom trabalho na paz, na harmonia e, enfim, com um coração puro, né, manso, humilde. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o Espírito Santo, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus abençoe este dia. Gênesis 7, então vamos começar junto? Do 1 até o versículo 24. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci junto
porque reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração e de todos os animais puros, tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal macho e fêmea. Das aves do céu igualmente 7 casais machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentre de 7 dias eu farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar a inundação, entrou na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais puros e impuros, das aves e de tudo o que arrasta sobre a terra. Entraram na arca com Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. E no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca, com Sem, Cã e Jafé, os seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de todas as espécies, os répteis de todas as espécies que se arrastavam sobre a terra, e tudo o que voa de toda espécie, todas as aves e tudo o que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam, machos e fêmeas, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existe debaixo do céu, e levaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, fera selvagem e tudo o que se arrasta na terra, e todos os homens, tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou, e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então vamos agora fechar os nossos olhos por um instante para a gente invocar essa luz do Espírito Santo, tentar compreender essa mensagem e que Deus possa
também abençoar o dia a dia de cada um de nós, para que possamos produzir muitos frutos a partir de então, por essa meditação. Que o Senhor possa ir à nossa frente, iluminando os passos de cada um dos seus filhos, abençoando o trabalho, abençoando a família, entrando, Senhor, nos lares e através da vossa palavra no nosso coração. Que o Senhor venha abençoar principalmente as pessoas que ultimamente não estão conseguindo dormir, estão inquietas, as pessoas que estão muito desesperadas, né? Tem muitas pessoas que não vê a hora do dia chegar e também não vê a hora dele terminar devido às suas preocupações, devido às suas lutas, suas batalhas. Então, que Deus possa acalmar seu coração e participe conosco, porque esse estudo vai trazer a você uma calmaria muito grande, tá? Às vezes a gente está tão acelerado, né? Já amanhece o dia, visando o futuro, visando já até o fim do ano, já com tudo já concretizado. Então, acalma, calma nessa hora. Vamos voltar um pouquinho, vamos parar um pouquinho, né? Vamos apreciar esse momento, vamos apreciar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Peço a você essa graça, acalma o teu coração, a tua mente, deixa a palavra penetrar. Se você leu junto comigo, não conseguiu prestar atenção, lê novamente. Lê uma segunda ou uma terceira vez, porque a palavra, ela nos ajuda a nos colocar no eixo, sabia? Se você está lendo a Bíblia e a sua mente está longe, está lá na frente, ou está lá no passado, você precisa trazer ela para o momento presente. Então, ela vai te ajudar espiritualmente a te colocar no eixo. Ela vai te ajudar, te auxiliar a trazer você para a realidade do que está acontecendo, para você não perder nada de importante nesse dia, para que você possa prestar atenção nas mínimas coisas, o agir de Deus, né? Quantas pessoas perdem oportunidades na vida porque não pensou direito, não aceitou uma proposta, não abriu o coração, né? Se fechou na hora por causa talvez até de uma mágoa. Eu peço a você, olha, lê. A Bíblia, ela é maravilhosa, né? Eu já fiz essa experiência, porque eu sempre eu vejo muito lá na frente. Olha que eu vejo, hein? Coisas que a gente nem conhece, nem sabe, né? Se um dia vai acontecer, mas a minha mente, ela traz muitas imagens, o tempo inteiro. Né? Todo o ambiente que eu me dou bem, é aqueles ambientes muito pesados, eu passo mal, mas a gente vai aprendendo. Então, quando eu pego a Bíblia, que eu vejo que eu estou acelerada, meu Deus do céu, é maravilhoso. Eu leio com calma, eu deixo essa palavra penetrar em mim. E é uma luz, sabia? É uma luz tão grande, tão poderosa, que se você, à medida que você vai lendo, né, todos os dias você pega, ela vai trazer uma mensagem particular, individualmente ou, enfim, grupos, de uma forma diferenciada, mas na verdade dentro do contexto. Então ela vai, se você ler para você, ela vai vir, né, na sua vida com respostas grandiosas, iluminadas. Se você ler para uma assembleia, ela também vai trazer para você esta visão maravilhosa. Então hoje, o Espírito Santo está tocando no meu coração para dizer para você, calma, né? Você está até com pressa, muita pressa, calma. Tempo é de Deus, a hora é de Deus e os corações também são de Deus. No final, se você entregar sua vida, o seu dia a Deus, no final vai dar tudo certo. Até aquilo que você acha que atrapalhou, até aquilo que você acha que foi atraso, vai te
corresponder em bênçãos hoje. Então não vá levar o seu dia com murmuração, com reclamações. Não. Hoje vamos tirar o dia para Deus, vamos só agradecer. Se quebrou a bicicleta, vamos agradecer, né? Porque Deus sabe, às vezes você ia cair lá na frente, ia ter um buraco, sabe lá? Então vamos agradecer. Se furou o pneu do carro, para que ficar nervoso, né? Vamos agradecer. Talvez Deus está derramando livramento, vai lá saber o que poderia acontecer na estrada, tantos acidentes. Então vamos agradecer até essas coisas indesejadas. Quando a gente entrega o nosso dia para Deus, Deus está cuidando, Deus está livrando. E hoje Deus está entrando com providências na sua vida para te abençoar, tá? Então receba essa presença de Deus, as mãos poderosas do nosso Deus para abençoar o seu dia. Vamos voltar agora aqui para a palavra, né? Meditarmos junto, porque é maravilhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez nem gostam de mulheres, né? Está aqui passando a palavra, principalmente quando não tem formação. Mas eu já me perguntei muitas vezes também para Deus, por que eu, Senhor? Né? Uma mulher que, à medida do possível, foi criando seus filhos sozinhos, mas com a ajuda dos pais, graças a Deus. Por que eu, meu Deus? Porque eu sinto esse chamado, não é de hoje. É muito forte. E aí Deus respondeu no meu coração. Eu falo sempre, Senhor, mas por que não fulano, né? Que faz tanto curso, muito sábio, a gente vê, traz tanta maravilhas para nós. Sabe o que Deus respondeu? Porque tu tens experiência comigo. Então, aqueles que me experimentam, eles podem passar aquilo que sentiu. Olha que lindo, né? Então, você que já teve experiência com Deus, que está aí no seu cantinho, esquecido, passou por tantas provas, perseguições, tantas palavras negativas que está lá no seu subconsciente, deixa Deus hoje entrar na sua história novamente, romper essa barreira, esse bloqueio. Deus quer que você passe essas experiências. E nós sabemos que não fazemos milagre, é só a palavra de Deus, é só o poder do Espírito Santo. Então, quando você for contar a sua história, dar o seu testemunho, não vai ser você, vai ser o Espírito Santo de Deus, porque Deus dá prova de tudo aquilo que Ele faz na vida dos seus. Então, seja esse vaso. Volta, filho, levanta. Deus está estendendo as mãos para você levantar. Sai desse quarto, tá? Deixa esse celular de lado. Volta para Deus, volta a ser este homem, esta mulher ungida de Deus. Entra no seu quarto, se for preciso, renova a sua aliança com Deus. Então vamos meditar junto. Aqui a gente vai entender o seguinte, que em Gênesis, do capítulo 7, que nós lemos hoje, ele descreve, né, claramente a respeito do dilúvio. E ele deixa bem claro que o dilúvio foi global, ele atingiu o mundo, né? Ele atingiu a todos, todo ser vivente. Então aqui, Deus, ele entra realmente com a sua fúria, né? E opera aí esta catástrofe, essa grande destruição. Deus, ele vê que o povo, nós já até meditou no capítulo 5, 6, o povo já não queria mais saber de Deus, se revoltar, queria viver segundo os seus costumes, suas vontades e segundo os seus caprichos, né? Então ficou impossível deles prosperarem na vida espiritual. Estavam se afastando de Deus. E a gente sabe por que tudo isso se deu. Se deu lá no passado porque deixaram com que a serpente
penetrasse, né, ouvisse, pararam para escutar a serpente no jardim do Éden. Então causou todo esse transtorno no mundo. Então Deus só poupou quem? Deus só poupou a vida de Noé e todos aqueles que estavam com Noé, que eram a sua família, né, os seus filhos, e Deus também pediu que Noé pudesse fazer a arca para agregar os animais que ele estaria enviando para dentro. Então hoje nós vamos ver alguns pontos muito interessantes. Aqui no versículo, o primeiro versículo, o Senhor fala assim: o Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa honesta. É um homem de palavra. Gente, isso é tão sério. E se a gente for meditar sobre essa questão do justo, hoje em dia tá difícil, né? Quantas pessoas que dão sua palavra e não cumprem, né? Outro dia eu recebi um senhor, viu de longe, coitadinho, né? Bem de longe. Modo de falar, tá, gente? Não é que ele seja coitado, mas a expressão. E ele tinha fechado ali um negócio, o outro, que é da cidade, falou para ele: venha, eu vou estar te aguardando, a gente vai lá no escritório, vamos resolver isso. E ele veio e chegou, esperou até de tardezinha, né? E aí nada desta pessoa cumprir a sua palavra. Quantas pessoas estão se corrompendo? Agora me diga, como Deus pode usar um homem desse que não honra a sua palavra? Como Deus pode usar uma mulher que não honra a sua palavra? Gente, Deus nos observa em detalhes. Então, se você prometeu algo, cuide em cumprir. Se você datar, se você colocar dias, aí amanhã eu vou estar, esteja. Porque não é pelo homem, somente pelo homem que você vai ser reconhecido como uma mulher honesta, um homem honesto. Mas é acima de tudo para Deus. Deus honra uma mulher e um homem honesto. E olha, o homem e a mulher que é honesta, se ele orar numa pessoa que vir na sua casa, estender a mão e ele dá a palavra, Deus faz cumprir. Porque Deus conhece esse filho. Deus conhece a palavra desse filho. Ele dá a vida para honrar a sua palavra. Muitas vezes esquece até de si. Muitas vezes deixa de dar, de comer o melhor, né? De usufruir do melhor para honrar a sua palavra. Deus conhece cada coração. Agora, a pessoa que não tem a palavra, não é justo. Se a pessoa vir pedir oração, como Deus vai, gente, abençoar, honrar a palavra dessa pessoa? Muitas vezes ele faz não por causa do servo, ele faz por causa da pessoa que está ali porque acredita em Deus com tanta fé, com tanto temor, que a misericórdia de Deus se estende. Mas Deus poderia fazer muito mais, operar muito mais no mundo atual, se os homens, principalmente os servos, tivessem palavra, fosse justo. Então, justo é andar na justiça de Deus, é pagar as suas contas, voltando aqui, né? Se você não tem, não pode assumir um compromisso, você liga, você telefona, avisa. Não posso hoje, mas amanhã a gente vai marcar certinho um horário, qual horário que fica melhor pra gente, e vamos comparecer. Então, assim, gente, né, tem que se justificar, porque somos sondados por Deus. Então, aqui o Senhor fala: reconheci justo diante dos meus olhos. Você viu como Deus olha e sonda tudo? Então Deus via que esse homem tinha palavra nas pequenas coisas, e não era na comunidade não, viu?
Deus sonda dentro de casa. É desde quando levanta o filho. As suas atitudes dentro de casa para com a família. Porque se você não dá conta, não põe em ordem a sua casa, né? É difícil depois de uma comunidade. Então Deus nos sonda aqui. Agora é diferente. Você está falando a verdade, ensinando. Você está catequizando na sua casa. Você está sendo esse espelho. Filho, não é para pegar no jogo hoje. Não é para assistir essa TV. E você não assiste, você não joga. Você está sendo exemplo. Agora não adianta nada você falar, filho, não vai pegar no celular e tá com o seu ali, ó, na mão. É a criança vendo, né? Então, assim, sejamos justos em tudo. Exemplo de vida. Então, se não você está sendo esse exemplo na sua casa, o filho ou a visita ou o cônjuge não está dando ouvido, aí é problema deles, né? Mas você está fazendo a sua parte, é diferente. Porque você está vivendo o seu dia para Deus. Por temor a ele, você está sendo justa, honesta em tudo, tá? Então, aqui abrange esse justo é em tudo, tá? Todas as áreas da vida de Noé, um homem justo, que encontrou graça diante dos olhos de Deus. E Deus continua, entre os de tua geração, então de todos da geração, então Deus passou e viu ali o seu filho. E olha, graças a esse homem, viu? É graças a esse homem que o mundo não foi entregue totalmente para Satanás. Então, para o diabo, né? E é até hoje assim, porque lá na vida de Jó a gente vai ver também que quando o inimigo foi ao trono de Deus interrogar a vida de Jó, Deus deu referência a Jó. E ele ainda questionou, ele é assim porque o Senhor dá tudo. Para ele tem de tudo. Então, quando Deus permite que o inimigo tire tudo dele, né, de Jó, Deus deixa ali bem claro, para nós, você quer o mundo, você quer dominar o mundo que eu construí e dei de presente para o homem, para minha criação, minha geração. Mas enquanto tiver um justo na terra, não será seu. Então, até exorto aqui as pessoas que falam o mundo já é do maligno. Não é não. Não é não, porque enquanto tiver um joelho dobrado, enquanto tiver um servo justo, um sacerdote, enquanto tiver pessoas se consagrando, freiras, consagrados, enquanto tiver uma família, às vezes você não é um sacerdote, não escolheu a missão do sacerdote, mas você optou pela família, né? Se casou. Enquanto tiver um homem sendo fiel à sua esposa, trabalhando para a sua família, sem abandonar seus filhos, isso é homem justo, tá, pessoal? Casou, assume as suas obrigações, tem seus filhos, assuma a sua responsabilidade. Não vai deixar os bichinhos perecer nesse mundo, porque pro homem é mais fácil que para a mulher. E os filhos estão se perdendo porque hoje em dia muitas mulheres não tá tendo mais homens que honram a sua casa. Elas precisam trabalhar muito, ter 2 empregos, ter que se virar em 2 para sustentar a sua casa. E os filhinhos de Deus estão aí jogados, né? Na mão de um, na mão de outro. Muitas vezes a pessoa não sabe nem quem é, né? Não tem nem as referências da pessoa. Então estão criando essa geração, meio que alguns até sendo bem realistas, desocupadas. Fica só no jogo o dia inteiro ou no celular, né? Então veja bem. Você acha que um dia não vai prestar conta? Claro que vai. Vai. Sejam justos. Enquanto tiver um pai honrando a Deus por meio da sua aliança, que a aliança que ele tem com a esposa é aquela aliança com Deus. Enquanto ele estiver honrando essa aliança, e vice-versa, viu? Porque tem muitas mulheres casadas que não honram a sua aliança com Deus. Enquanto tiver o mundo não pertence ao diabo. O mundo não pertence. Se a gente estudar bem direitinho a Bíblia, você vai ver.
Enquanto tiver um filho, o mundo pertence a Deus. O mundo pertence ainda ao homem, que é a imagem de Deus, que Deus deixou para dominar. Então o mundo ainda não é todo dele, mas ele está lutando para tomar. E aqui nós vamos ver o que aconteceu, né? E Deus continua falando, entre os de tua geração, né? Deus teve um olhar de amor, Deus se agradou da vida de Noé. Então aqui, gente, justo significa aquele que foi separado. O que é separado? É um filho que é diferente, diferenciado. Se tem essas modas, hoje está cheio de moda da tatuagem, a moda isso, a moda daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele é separado, ele não ouve essas questões de moda, exceto se Deus pedir. Filho, vai lá e coloca uma tatuagem assim na sua testa, para que todos saibam que você é meu filho justo. Aí ele obedeceria. Mas se Deus não pede, jamais ele vai fazer algo para contrariar a Deus, né? Jamais ele vai colocar dentro da sua casa. Eu estou colocando exemplos, e aqueles exemplos, pessoal, que a gente hoje em dia vê, né? Que está se contaminando no mundo. Você já não vê mais pessoas normais, né? Você só vê mais pessoas assim, bem modificadas. Então, mulheres, né? Com muitas vaidades, com muita luxúria. Então, assim, a gente vê tanta transformação. As pessoas já não se aceitam mais como são. Não querem mudar a sua aparência, né? Cirurgias a transformar aquela área, aquela região que não é desejada mais. Então, assim, tá complicado. Cada dia mais aumentando, né, a moda. A moda que a gente fala é a vivência do mundo. A pessoa que está se entregando, se lançando a mais aquilo que o mundo está oferecendo. E Noé, como ele não tinha isso não, ele era separado. E uma pessoa separada, ela vai vigiar em tudo. Seu falar, seu agir, seu vestir, tudo, tudo. Até nas ações do dia a dia do seu trabalho. É lindo, né? Então você vê a pessoa temente a Deus no trabalho pelo jeito que aquela pessoa dedica, pelo jeito daquela pessoa trabalhar, né? Ela não vai estar excluindo pessoas porque ela é separada, ao contrário. É uma pessoa que ela está sempre ajudando os outros. Ela está sempre, ela esquece de si. Ela está sempre ao serviço do próximo. Como Deus se agrada disso? Então hoje observa a sua volta, onde tem uma pessoa ali, uma pessoa de Deus, uma pessoa que agrada muito a Deus, que às vezes você não está longe dessa pessoa, às vezes você só está enxergando outras coisas por causa do ciúme, fica com ciúme porque deu atenção para fulano, não deu para você, fez isso para cicrano, fez para você, agradou fulano. Então, assim, o ciúme atrapalha a gente ver muitas graças, né? Muitas bênçãos de Deus à nossa volta. Então, vamos prestar atenção à presença de Deus no meio de nós e vamos valorizar. Uma pessoa de Deus, a gente já está vendo aqui, os céus é aberto. Então, onde ela está, abençoa. Os outros também são abençoados, né? Olha que bênção. Meu Deus, é maravilhoso ter amizade com Deus. Então, vamos resgatar essa aliança com Deus. Então, justo é aquele que foi separado. É uma pessoa santa, está se santificando, está vivendo a sua vida para Deus. Ela obedece tudo que o Espírito Santo de Deus pede e opera na vida dela. Versículo 2. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal macho e fêmea. Ah, pessoal, aqui é maravilhoso esse texto. Porque, gente, eu já ouvi até pregadores indo para uma outra direção,
Mas a gente, além de ler em oração para Deus inspirar, né, conforme foi o Espírito Santo que descreveu, usou da mão de um homem, mas ele que inspirou, a gente também tem que ir nas pesquisas, nos estudiosos e, enfim, buscar no catecismo, né, as pessoas que são sábias, que Deus deixou para também estar ali nos auxiliando na compreensão, porque senão nada adianta você ler e não ter a compreensão, né? Se a mente ainda está bem fechada, colocar algo na sua cabeça que não condiz com a realidade. A gente precisa ser humilde. Todos nós precisamos do próximo, da ajuda de alguém. Então, todo dia a gente aprende uns com os outros. Então, aqui, para a gente compreender bem o que esse texto está falando, é preciso também a gente entender que naquela época os sacrifícios eram feitos por animais. Olha só, aqui a minha equipe do estudo pelo MIT, né, que já está bem avançado, tiver ouvindo, eles vão entender, porque a gente já passou falando muito sobre esse sacrifício. Então, aquela época, os sacrifícios era feito por animais. E era só feito esse sacrifício com animais puros. Então, assim, somente os animais puros. Jesus não tinha vindo ainda. Então, a gente vai na celebração, porque Jesus, ele nos ensinou, quando ele sentou na ceia com os seus apóstolos, ele pediu para que repetisse. Então, a missa, gente, que maravilha. Então, é a repetição de toda essa cena, essa passagem da vida de Jesus até a ressurreição, até o momento em que ele vem a nós em forma do pão e do vinho, abençoado, né, pelas mãos de um sacerdote. Uma vez um irmão, ele me passou um livro chamado O Pai. Era até de um cientista. Esse cientista, ele era evangélico, e na ciência dele ele foi estudar os corpos corruptíveis, e ele teve uma experiência com a Eucaristia. Compre esse livro, sei que pode, ou se tem alguém perto que tem, vai ler, tá? Porque é misturada a ciência, a prova da ciência com o sobrenatural. E ele até se converteu porque em seus estudos ele viu diante dos olhos dele que o pão que um sacerdote abençoa, ele não borola. Como é que eu diria, meu Deus do céu? Não vou conseguir agora falar, que a língua enrolou. Mas ele não fica assim, estragado, né? Então, assim, ele não vai estragar. Ele fica perfeito, né? Um milagre de Deus. E tantos outros milagres que a gente também vê, né? Da Eucaristia sangrar, ela derreter e formar sangue, mostrando que ali é o verdadeiro pão de Jesus, a carne de Cristo. Então, assim, a gente precisa buscar, que Deus está mostrando onde Ele está, tá? O altar, Deus está no altar. Então, quando aquele momento ali da consagração, a gente não vê, porque é espiritual, mas Jesus está ali presente em forma de sacrifício. Jesus está sendo sacrificado para nos dar em espécie, né, em partículas do seu corpo e do seu sangue, com toda a comunidade, com todos os irmãos. E é muito forte isso. Então, deixar de ir à missa, deixar de ir na arca, né, que é a igreja, que nós estamos aprendendo hoje, que é esse lugar de proteção onde está Deus, é onde a gente vai passar todos os caos e Deus vai estar nos guardando. Isso é um vamos assim dizer, meu Deus, para quem é católico, é uma desfeita muito grande. É como se dissesse que foi em vão todo o sacrifício que Cristo fez. Não é mesmo? Se a gente for parar para pensar. E a gente está sendo ingrato, não indo buscar Jesus, como se a gente não acreditasse, né? Vou ficar em casa orando. Não, isso não está certo. Temos que buscar. Até porque a comunidade ela nos fortalece na época de prova. Ela reza por nós. Então tem certos espíritos, tem certos demônios,
que só com uma equipe orando para nos ajudar, que sozinho, se não estiver bem preparado, é melhor até nem mexer, né? Mexer na caixa de marimbondo, para quê? Vai se ferroar. Então, a comunidade nos ajuda a vencer. Então, busquemos essa comunhão. Então, aqui fica bem claro, né? Vocês entenderam que naquela época fazia o sacrifício com animais, não tinha Jesus ainda no altar, que se dava como verdadeiro sacrifício, a verdadeira ovelha, né? Para nós, então, era feito o sacrifício desses animais. Então, o que aconteceu aqui, ó? Deus aqui, no 5 ele fala, quero pegar um casal, né, de cada, aí aqui ele já fala, não, filho, não, Deus não disse não, Deus só, ele especifica como teria que ser esses casais, a quantidade, aqui ele já vem falar os números, né, não que Deus está mudando, não é nada disso, Deus apenas fala, ó, filho, para pegar um casal, né, assim, mas de cada animal você vai pegar 7. Então, era para deixar, que era puro, um casal puro, era para deixar, não mexer, porque esse era que ia procriar para novas geração futura. E os outros 6 serviriam de sacrifício, porque Noé ia precisar fazer esse sacrifício lá dentro, né? E se ele pegasse aquele casal que Deus pediu para separar, né, para não tocar, ele não iria ter, porque ia acabar, como que ia procriar esses casais de animais, né? Então não teria como. Acredito que agora deu para entender direitinho, né? Então veja bem, aqui não teria como. Vamos para o versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, do 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as barreiras do céu. Veja bem, aqui está falando de uma barreira, depois vocês vão entender. Já para a gente compreender melhor por que eles chamam de abismo, por que eles falam dessa barreira. Porque naquela época eles acreditavam, né, que a terra ela era plana e as águas elas ficavam por cima. Eles também acreditavam que à medida que rompesse, né, as abóbadas, que é uma proteção do céu, aí caía toda aquela água, né, que foi o caso do dilúvio. Então caiu essa proteção, aí veio aquela mundaréu de água em que foi só aumentando, né, e matando tudo o que vinha pela frente. No versículo 12, a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Veja bem, aqui também a gente às vezes questiona muito. Eu já fiz muito essa pergunta, fui atrás, e o que a gente descobriu? Que naquela época lá, a simbologia de números, vocês vão ver o número 7, vocês vão ver assim, muitas numerações, tudo era sobre numerações, eles dão muita importância a isso, né, por causa da simbologia que tem essa numeração. No versículo aqui, né, nesse versículo do número 40, que fala da numeração 40, ela tem assim um significado ainda maior. Por quê? Porque o número 40 é chamado, né, de totalidade da plenitude. Ou totalidade ou plenitude também. Porque 40 dias, nossa, a totalidade de 40 dias. 40 dias, mesma coisa, nossa, a plenitude era dos 40 dias. Então, assim, era algo concreto, realizado, né, perfeito, que foi concluído com essa numeração de 40 dias. Então, tudo isso se dá porque as letras hebraicas, elas têm um peso muito grande, tá, pessoal? As letras, elas são correspondentes aos números.
assim como o algarismo romano. A gente não coloca lá numeração 10, é um X, né? Então, assim, ela tem essa força da numeração ser reconhecida como letra. Então, essas numerações também naquela época era reconhecida, por isso que ela tinha muita importância. Já nós não, numeração é uma coisa, né? O alfabeto é outra, é bem separadinho. E eles não, eles eram junto. Aqui no versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Tudo, gente, tudo é tudo. Então, se algum pregador falar que ficou algum arbusto, alguma árvore, algum animal, né, não está coincidindo com a palavra de Deus, porque aqui foi um dilúvio que atingiu o globo todo, atingiu tudo, só escapou, né, aqueles que Deus separou, que foi Noé, sua família e os animais. Então, assim, a gente vê, né, que Deus, ele dá uma chance. Ah, mas ele exterminou, que Deus cruel. Gente, chegou um ponto em o povo, olha o que o povo fez. Até vou trazer essa meditação para a gente entender, ela não toda aqui, o que houve. Você parou, está meditando para entender essa mensagem para nós hoje? Aqui deixa bem claro o amor grandioso que Deus tem para com todos, a importância que ele dá na vivência de cada filho. Ele observa cada um. Quando ele fala que viu que não é justo, é porque ele observou a todos. E por igualdade, não foi com separação. Ah, esse meu filho não presta, esse... Não, ele olhou com amor. Mas ele viu um homem justo na vida de um filho. E por causa desse filho, ele teve piedade. Ele não exterminou com tudo, porque ele que criou, né? Se ele criou o mundo, vamos colocar que jamais a gente, né, é Deus, mas vamos pensar assim um pouquinho na mente do Pai. Se ele colocou, criou, fez com tanto carinho, com tanto zelo, presenteou o homem. Ó, meu filho, é tudo seu, o papai fez para você. Meu filho sair correndo aí, ó, à vontade, com roupa, sem roupa, fica à vontade. Você tá na sua casa, você pode colocar nome, ó, meu filho, nesses brincar. A gente, somos pais, a gente compra boneca, a gente compra, se é um menino, carrinho. O papai fez os bichinhos que andava, só não falava, mas que eles tinham alma. Até a planta tem alma, né? Muita gente às vezes duvida, mas a gente vai ver isso aqui. Toda planta tem alma. Quando ela morre, aí acabou. O animal também. Mas nós também. Só que nossa alma, ela é imortal. Quem pensa que eu vou tirar a vida, vou morrer, vai chegar... Não, se engana. Porque a nossa alma, ela é imortal. Então, se está difícil aqui, entra no quarto, filho. Renova sua aliança com Deus. Você vai ver sua vida transformar. Portas se abrirão na sua vida, oportunidades virão. Olha o exemplo aqui de Noé, né? Que maravilha, um homem justo. Pega esse exemplo para a vida. Agora, tirar a vida não é a solução. Tirou a vida, aí fica difícil. Como que você vai reparar os erros, né? O purgatório é quem vai para o céu. Então, cada um sabe a sua culpa. Então, assim, tirando a vida... Se não for o céu, vai ser o fogo eterno. Sofrer eternamente, né? A ponto de gemer, blasfemar contra o teu Deus. Então não adianta tirar a vida, não, vai ser pior. Vamos amar a vida. Vamos entrar no quarto, vamos retomar a aliança, vamos lavar a nossa alma. Nós católicos costumamos confessar os pecados, a gente sai novinho. Toda aquela lama podre cai por terra e é só não caminhar para trás. E quem é
né? Essas pessoas que ficam te apontando, te julgando, porque só Deus sabe a tua dor, sua vivência, seu sofrimento. Se você chegou a tal ponto, não sei aonde, se foi nas drogas, se foi na prostituição, se foi em quadrilhas aí, que mexendo com coisas erradas, a gente não sabe. Mas sabemos que fraquejou, deu atenção à serpente, né? Se iludiu. E assim mesmo, vem o preço. Uma hora ela chega, as coisas erradas. Você vê muita gente prosperando no erro, mas essa conta uma hora chega. E quando chegar, é doído. E tomara a Deus que pague em vida, porque na outra vida vai sofrer. Se não for para o purgatório, né, para ser purificado no fogo, vai ser no fogo eterno. Essa alma vai gemer. Então, enquanto está se vivendo, dá tempo se ajeitar, dá tempo perdoar aquele irmão que está magoado, aquele parente seu que deu calote, aquela herança, né? Porque a gente vê, é tanta reclamação por causa de herança, o irmão ficou com o zóio grande. É tempo de perdoar. Vamos deixar o coração puro para Deus. Faça somente a sua parte, Deus está te assistindo. Não faça, não viva uma vida para agradar as pessoas, né? Eu vou fazer isso porque eu tenho que agradar fulano. Não, a verdade ela vai machucar, a verdade as pessoas não vão aceitar. Uma coisa é você servir a Deus, outra coisa é você ser trouxa, ser palhaço, né? As pessoas acham, eu tô decepcionada com você, porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. A gente ouve muito isso, né? Tô decepcionado. Vai ficar mais ainda, porque nosso Deus fala, maldito o homem confia no outro homem. Que sejamos justos. Sim, quando for sim, não quando for não. Então, quando vir essas pessoas, diga não, meu filho, diga não. Não, por amor a Deus. Eu não tenho força, mas é pelo meu Senhor. Meu Senhor não merece isso. Então, faça por Jesus. Perdoa por Jesus, né? Se você não tem coragem de perdoar essa pessoa, porque você só vê o mal que ela te fez, a lembrança constantemente por causa da traição, por causa da mentira, por causa da enganação, por causa, sabe lá o que foi, né? Mas Deus sabe o que é. Se você não consegue perdoar, Jesus está aí do seu lado agora dizendo, filha, já que você não consegue perdoar, faz isso por mim. Faz isso por mim, por Jesus, vai. Você tem coragem de perdoar essa pessoa por Jesus? Diga aí no seu coração, Deus está te ouvindo, nós estamos reunidos em nome dele, o Espírito Santo está aqui no meio de nós. Então, se sim, filha, não precisa você ir lá abraçar, irmã, vim aqui pedir perdão, beijar seus pés, chegar com meus cabelos. Não, passou na rua, cumprimenta, já está perdoado, seu coração vai até se aliviar, né? Só não desvia o olhar mais. Enquanto se vive, vamos consertar. Vamos consertar. Pare de querer se vingar. Isso é dor encardido, tá? Se você quer hoje, está planejando se vingar de alguém, não faça isso. Então, veja bem, gente. Olha, aqui a geração, o pecado foi tão grande que se instaurou em toda a face da terra. Todo mundo estava servindo, em vez de servir a Deus, servindo o inimigo, fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade da carne. Então, assim, as pessoas optou por outro caminho aqui. A criação de Deus não queria saber de Deus, adorava outros deuses, idolatrava tantas outras coisas. Então, aqui, Deus nos perdoou através desse santo homem, que devemos essa vida que nós temos, aos nossos antepassados, que ouviram o nosso Deus, por causa da oração deles, da vida deles, fomos salvos, temos oportunidade de hoje estarmos aqui, reparando cada dia os nossos erros, assumindo os nossos erros, para essa vida nova com Deus. Então, a Bíblia, ela frisa muito forte aqui na vida de Noé, porque ele foi o único que não se contaminou com a perdição, com a serpente, com o inimigo, né? Porque o inimigo não chegou até ele, não conseguiu seduzir. Deve ter entrado na casa dele, deve ter no trabalho, nossa, implorado muitas coisas, oferecido até dinheiro. Você que recebeu uma proposta esses dias, tome cuidado, viu?
Então, nada disso ele aceitou. Então, isso significa ser separado. Ser separado. É viver para Deus, renunciar às propostas do inferno, né? As ciladas do demônio. Então, ele viveu para Deus, assim também como Enoque. A gente viu também a vida de Enoque, vida bonita, né? Enoque, lá no capítulo 5. Então é isso aí, gente. Hoje nós vamos ficando por aqui. Você viu que maravilha? Já estão tomando o sabor da palavra? É maravilhoso, né? Então, quando a gente medita assim, bem gostoso como a gente fez, bem meditadinho, a gente vai tomando gosto e a gente já não fica mais sem. Então, eu aguardo você aqui amanhã. Não vou determinar o horário, tá? Que vai dos agendamentos. Se der certo, a gente entra às 5, se não der, 5h30 ou até às 6 horas eu tô entrando aqui, tá bom? No grupo de oração eu sempre mando lá, tô mandando, avisando as minhas que eu já estou vindo, mas não deixe de assistir, mesmo que você não pôde acompanhar agora, no momento que você tiver um tempinho, vai ouvindo, vai lavando a louça, ouvindo essa palavra, no trabalho, no seu dia a dia, tá? Que Deus abençoe grandiosamente, chuvas de bênção. Eu rogo a Deus, ao Espírito Santo, aquele milagre que você está esperando em Deus. Sinta-se abençoado, amado e querido, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.